final do ano passado, viralizou uma trend no Instagram e no TikTok que dizia: como eu posso ser infeliz se no fim de 2024 eu... E aí cada pessoa compartilhava coisas incríveis que transformaram aquele ano. Esse episódio do Bom Dia Óbvias é mais ou menos isso. Como eu posso ser infeliz se em 2024 falamos com tantas mulheres brilhantes, tivemos conversas corajosas nas redes sociais e gravamos um episódio ao vivo no Teatro Municipal de São Paulo, lotado. Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e nosso encontro ao vivo foi mais ou menos assim. Já repararam que às vezes parece que as nossas relações, que a gente está só repetindo? Parece que só mudou o personagem, mas eu estou aqui vivendo a mesma discussão que eu vivi com meu ex, e com outro ex, e com a minha amiga. Então, vamos entender por que está se repetindo? Porque a tendência é que eu repita até que eu consiga entender o que está acontecendo e eu mude o meu comportamento. Então, assim, fiz uma merda, não aprendi. A vida vai lá e faz um desenho para você. Um desenho que dói. E aí você continua fazendo merda e você não consegue entender. E sua tendência vai se repetir. E aí o momento que você entende, caramba, peraí, tem algo de estranho aqui. Eu percebi que eu tenho um vício em estresse. Elisama. Eu me acostumei a estar sempre alerta e com a adrenalina alta. Quando as coisas estão tranquilas, eu ciricutico. E eu fui entendendo na terapia o quanto esse lugar de alerta era o meu lugar comum. A tranquilidade era completamente avesso ao que para mim era normal. E aí eu estou aprendendo a relaxar. Conscientemente, intencionalmente. Eu estou começando a aprender a relaxar porque esse não foi o meu hábito. Isso não foi o que eu aprendi. Sabe? Então, naturalmente, eu não vou ser a relaxadona do rolê. Eu vou estar aqui olhando o que está de errado. Eu não vou ser a relaxadona do rolê. Mas aí eu faço um esforço. A gente estava falando antes de entrar aqui. O esforço, o mantra de não é problema meu, não é problema meu, não é problema meu. Mas é um esforço, é um aprendizado. Que, como eu sei que a minha base ali, ela precisa desse reforço, porque sozinha ela não vai sustentar o que eu quero construir, eu fico atenta para reforçar. Ou eu vou ficar repetindo, sabe? Que não é o que vai vir da parte espontânea, porque o espontâneo está preso ao inconsciente. Então, vai ter que trazer para o consciente para que se torne real. Exatamente, porque o meu espontâneo vai ser esse automático que eu faço sem pensar. Você fala sobre como 3 frases que começam com "e" te ajudam a sair desses fluxos. Isso não é tudo, isso não é sobre mim e isso também passa. O "isso não é sobre mim", para mim, seja o mais valioso, porque a gente subestima o poder de deixar de levar as coisas para o pessoal, né? Muito. E acho que, para mim, assim, é um exercício para a vida. E essa do "isso não é sobre mim" é uma história ótima, muito humana também. Um dia eu estava em casa, sentada no sofá, tomando um cafezinho, rodando o feed do Instagram. Rodando. E aí apareceu um vídeo interessante, uma pessoa que apareceu lá no meu feed, e a pessoa estava falando um negócio interessante, me chamou a atenção, mas 3 segundos de vídeo eu só conseguia pensar na cor da parede do quarto da pessoa. Em um momento, sabe quando a sua cabeça desliga, assim, você sai fora do corpo, e eu comecei só a olhar para a parede da pessoa, e não só olhar, mas pensar, mas, gente do céu, por que pintou dessa cor, né? Misericórdia. Mas misericórdia, ninguém deu um toque. Eu não tenho um amigo. Ninguém falou ali, tipo, cara, essa cor não. Pinta na sala essa cor, mas no quarto não. E aí fiquei pensando, mas como será que essa pessoa dorme e acorda com essa cor? Será que ela abre a janela, tem uma luz, assim, que nem aqui no teatro, para dar uma iluminação? E aí quando eu me vi, eu estava assim, muitos minutos, pensando sobre uma cor de parede que não é a cor do meu quarto. E aí eu falei, gente, olha que interessante, né? Sabe que tem a Lúcia Helena Galvão, não sei quantos conhecem aqui, mas ela traz uns pensamentos muito interessantes e ela conta uma história, que é a minha representação nessa história, que ela diz que um dia ela está tirando água, choveu na casa dela, e ela está tentando tirar água do quintal da casa dela. Toda vez que ela tenta tirar a água com o rodo, a água escapa e vai para o lugar mais baixo. Aí ela puxa de novo, a água escapa e vai para o lugar mais baixo. Eu falei, gente, essa é a minha consciência, né? Ela diz, é assim, se a gente se distrai, a nossa consciência vai para o lugar mais baixo. Eu estou aqui há 10 minutos pensando sobre uma parede, uma cor, sobre uma escolha, em última análise, que não é minha, que eu não preciso pensar sobre isso.
E aí foi muito interessante, porque daí eu comecei a rir, né? Porque é ridículo ficar ali e discutindo com a pessoa dentro de mim. E aí eu falei, olha que lição interessante, né? Enquanto eu estou preocupada em entender a escolha que uma pessoa fez para a própria vida, eu não estou prestando atenção na minha escolha. Eu acho que esse vídeo me ensina sobre me perguntar qual é a cor que eu gosto tanto que eu pintaria a parede do meu quarto, mesmo que atrapalhasse a entrada da luz, mesmo que tomasse conta de todo o cenário, né? E aí eu cheguei a essa conclusão, falei, cara, que delicioso, isso não é sobre mim. Que delicioso, a escolha dessa pessoa não é sobre mim, que liberdade. Na hora que você se compromete com isso, de que você se compromete, em primeiro lugar, com você mesma, ser fiel a você mesma, cara, eu acho que isso te facilita tomar umas decisões assim que são difíceis, são escolhas difíceis, que te sacodem, que te tiram do lugar que é confortável, que as pessoas vão questionar, as pessoas falam, você está maluca? Você vai largar isso para ir para isso? Mas se você tem o comprometimento de falar, eu estou comprometida com o que é importante para mim e eu sei o que é importante para mim porque eu fiz o exercício de pensar sobre isso, eu acho que isso te facilita as escolhas e você escolhe a dor que é impermanente, que é uma dor que você tem que encarar, como a Elisa me colocou, é uma dor que existe, mas é uma dor que você vai enfrentar para chegar a um lugar que você escolheu e não um lugar que você está porque você está com medo do que você não consegue bancar, sabe? Foi genial isso, né? Porque você colocou o exemplo exatamente do que a Elisama disse. Começa com um erro inconsciente, dor, e você fez um acerto inconsciente. Quer dizer, consciente, né? Consciente. Com fé vai ser inconsciente. Na verdade, a gente tem muito comportamento que, no final, é negociando angústias. Hoje, talvez, não esteja no meu lugar mais satisfatório, tem dor aqui dentro, os processos são bem dolorosos, eu nem sei dar nome para essas dores. E aí, se eu não saio daqui também, porque eu não sei como é o mundo de fora, eu não sei se eu vou, se eu fico. Aqui, ficando, eu sei que não está legal, mas se eu sair, pode ser pior ainda. E aí, você vê numa constante negociação de angústia, porque se eu for, vai doer, se eu ficar, vai doer também. E esse comportamento, ele faz a gente só não fazer aquilo que é o mais essencial que eu amo falar, que é as pazes com os nossos sentimentos, né? Eu falo muito sobre isso, porque a maioria dos mecanismos de defesas que a gente tem é muito associado àquilo que nos foi ensinado sempre. As relações, a base das relações, elas é sobre aquilo que as pessoas falaram que é o ideal e o correto. Então, se ninguém me explica o que é o sofrimento, eu vou ter que aprender vivendo e repudiando. Só que quando eu repudio sem ter um caminho, eu estou, na verdade, negociando uma dor. Eu não estou olhando para ela de frente. E é por isso que o mecanismo de defesa ele vem, porque você vai sempre correr. Você está aqui no lugar onde você vai encontrar, talvez, uma resposta, e nem sempre a gente tem uma resposta para todas as coisas, mas você está do outro lado, fugindo daquilo e puxando mais angústia para você, porque você vai estar distante de um lugar que você nem conhece. É a nossa luta inconstante contra o e se, é a nossa luta inconstante com o presente. E eu... Assim, realmente, parece que hoje em dia a gente está sempre pedindo socorro. A gente está constantemente pedindo socorro. Se eu estou no meu trabalho, eu estou pedindo socorro. Se eu estou em casa, eu estou pedindo socorro. Se eu estou, sei lá, no meu quarto, de olho fechado, prestes a dormir, parece que eu estou pedindo socorro. Porque agora, a geração do agora, né, a gente está falando de um processo emocional muito forte. Não sei vocês, né? Não estou puxando a bola porque eu sou psicóloga, mas de 2, 3 anos para cá, a gente tem falado muito sobre saúde emocional. Sim. Da fase 1, de o que é isso? E aí, hoje, eu acho que essa constante busca pelo socorro é o que é a minha saúde emocional. Sim. Nos quase 20 episódios em vídeo, colecionamos uma série de lições que podemos levar para toda a vida. Bora lembrar alguns desses conselhos preciosos? Regulação emocional é uma habilidade que nós desenvolvemos para identificar as nossas emoções, legendá-las e dar uma forma de manifestação para elas. Porque as emoções, elas são informações, elas chegam para nos comunicar coisas que estamos vivendo fora de nós e dentro de nós e para nos preparar para viver essas coisas, para ação. Então, emoção é informação. E a regulação emocional é um caminho saudável de uso dessa emoção, dessa informação. Importantíssimo dizer, regulação emocional está distante, diametricalmente oposta a controle. Ótimo. Não é controle.
Emoção não existe para ser controlada. Então deixa eu aproveitar essa claquete para te perguntar, o que seriam emoções não legendadas? São aquelas emoções que a gente não consegue entender o que se passa no nosso universo interno. E aí vou voltar um degrau para a gente pensar que emoção é uma qualidade do corpo. Essa é uma característica muito importante e tem um divórcio que a gente precisa reconectar, uma relação aí que se divorciou ao longo da história, que é o divórcio corpo-mente. Então, na vida principalmente moderna, a gente começa a entender emoção como se fosse uma qualidade da mente, como se fosse uma qualidade da psique. Mas emoção, a matéria-prima da emoção, a matéria-prima do sentir é o corpo, são as sensações. É a experiência sensorial, aquilo que a gente absorve dos nossos sentidos. Então eu começo a sentir um nó na garganta, um frio na barriga, um aperto no peito. Essas sensações que são físicas, quando elas são desencadeadas por algo que pode ser externo, uma situação que eu estou vivendo, e pode ser interno, uma memória, um pensamento. Algumas delas vão ter uma característica muito específica, uma sinfonia corporal muito específica. Essa sinfonia corporal a gente chama de emoção. E aí a gente dá legendas para ela. Então eu vou chamar essa sinfonia, esse monte de coisa que está acontecendo no meu corpo, às vezes de tristeza, às vezes de raiva, às vezes de alegria, de medo. Então emoção é esse conjunto de reações fisiológicas que é disparado quando eu estou diante de uma novidade, algo que aconteceu fora de mim ou dentro de mim. Então, um pezinho balançando é tão emoção quanto um choro? Ou ambos são corpo? Ambos são reações da nossa fisiologia e que podem estar em conjunto dentro de uma emoção. Se você não gostar de você, dificilmente você vai conseguir gostar do outro do jeito certo, e o outro não vai conseguir gostar, porque se você não gosta de você, por que o outro vai gostar, né? Você acha que você tem defeito, você acha que tem... Então, o que você pode melhorar, né, nisso? Então, e também aceitar pensar, o que você acredita que você merece, que se você É? gosta de você Claro. mesma, Claro, você não vai aceitar qualquer coisa. Não aceita não, ô, meu, né? Seja amigo, seja o que for, não é só companheiro, não é só questão de não, é na vida mesmo. Trabalho. Né? Trabalho, né? Não quero isso, né? Não mereço isso, né? Pelo que eu lhe dou. É, mas é uma percepção difícil para muitas mulheres, porque ainda hoje, no Brasil e em tantas culturas, as mulheres são educadas para serem as engenheiras do bem-estar de todos. Se é ruim com ele, pior sem ele. Como que você acha que é esse trabalho para a gente pedir pela nossa autonomia, lutar pela nossa autonomia e o direito de estar confortável, ao invés de ficar se colocando em chamas para esquentar o outro? Então, isso depende de cada um mesmo. Né? Você tem que buscar pessoas ao seu lado, e eu sei que é difícil às vezes, né? Que te incentivem a isso, né? Que te façam ficar confortáveis, vamos falar de conforto, né? Quem é que você gosta de ficar perto, né? E aí conversar com pessoas positivas, sabe? Não que ponha nem seu relacionamento para baixo, nem o tipo de trabalho que você tem para baixo, né? Mas que goste de... Gente que lê é muito bom. Conversar com gente que lê. Gente com repertório. É, sabe? Às vezes as pessoas ficam na mesma roda, do mesmo jeito, e não muda. E isso não está trazendo felicidade, não está fazendo o seu caminho se abrir, né? A sua vida, de repente, tomar um rumo que você não está gostando. Malhar o cérebro dá. Como? Malhar o cérebro dá. Primeiro, respeitando sua fisiologia, né? Primeiro, não detonando seu cérebro, sabe? Que nem o corpo físico, né? A gente não adianta você pensar em ter saúde e detonar o teu corpo enchendo ele de toxinas, o cérebro do mesmo jeito. Então, você pode dar mais conteúdos, né, que sejam de qualidade para o teu cérebro e isso trazer para o teu cérebro uma experiência melhor de lidar com isso. Então, o que está intoxicando o nosso cérebro é o volume ou a qualidade das informações? Os dois. Isso é uma dica super legal
para se pensar em o que é que eu posso fazer para melhorar minhas habilidades. Eu não estou em sofrimento, a minha vida está ótima, mas eu quero manter esse estado e eu quero ficar melhor comigo mesmo. Tem uma coisa aqui que é uma dica, é tempo e é ritmo. A gente precisa alternar ritmos no nosso cérebro. Boa parte do código que a gente vai entendendo das coisas, ele tem a ver com a ritmicidade dos estímulos que a gente coloca no nosso cérebro. Quando a gente está passando conteúdos no feed que não duram nem 1 minuto nem 2, né, e a gente está também lendo trechos que são muito curtos, né, que são pequenos trechinhos de conteúdo, isso vai colocando o nosso cérebro num treinamento que muitas vezes passa horas, né, de estar toda hora estimulado com uma coisa nova, pá. E isso está dando o que para o teu cérebro? Um monte de dopamina, um monte de retornos positivos. Isso é uma forma de você olhar para um conteúdo. Quando você desliga o telefone, tá bom, desliguei, agora eu vou pegar meu livro para ler. Tu não vai conseguir. Tu passou horas colocando teu cérebro em uma atividade que estava dando retorno imediato, num ritmo bem acelerado. Você pega um livro para ler, você vai ter um objeto que tem muito menos estímulo visual do que tem as plataformas, e tu vai precisar investir ali tempo de qualidade naquela atividade que também é muito sensorial. Você vai lá, que ler é literalmente escutar com os olhos, é isso que você faz em termos neurológicos, tu aproveita o teu sistema auditivo e empresta ele para o sistema visual, né, para tu estar vendo aquelas letras e entendendo como sons. E isso é uma atividade, cognitivamente falando, que demanda muito do cérebro, em termos de concentração. Eu entendo perfeitamente. Então, o que eu preciso fazer antes de abrir um livro? Treina, relaxa, tenta ter um momento que você vai descomprimindo, e vai criando o hábito. Nosso cérebro ele responde muito bem a hábitos. Que o nosso, e aí no plano consciente, está querendo nos dizer quando o sintoma é que estamos nos sentindo sozinhos, mesmo acompanhados do outro? Porque a solidão também é sentida, ela dói. Assim, às vezes sim. Amor, assim como solidão, são coisas que a gente chama pelo mesmo nome e podem ter muitas significações diferentes para as pessoas. Então, quando a gente fala de amor, a gente não sabe muito bem do que a gente está falando, e quando a gente está falando de solidão, a gente também não sabe muito bem o que está falando, porque a gente está falando também de uma sensação, também de um sentimento. Como é que cada um sente a partir dali? Agora, o que eu acho que a gente geralmente chama por solidão, quando está falando da dor, é o desamparo, que é no sentido de não tem quem me ajude aqui. Sim. Entendo perfeitamente. Na verdade, agora que você explicou, é porque a minha ideia da solitude seria a paz com essa solidão, mas, de fato, desamparo diz tão mais sobre o que eu estava querendo dizer. Talvez tenha até mais a ver com uma sensação de abandono, que pode ser sozinho, claro, mas o desamparo resolve. Que tem a ver também com a sensação do luto, do fim. E você fala muito bem sobre isso no livro, que é quando o outro termina com a gente também tem que fazer uma separação de quem éramos para ele. Não é pesado isso quando o outro termina com a gente? E aí é nesse sentido que eu acho que tem a importância do capítulo que eu escrevo ali, dedicando para a amizade. Os amigos são geralmente as pessoas a quem a gente vai recorrer, porque são as pessoas que de alguma maneira preservam partes nossas das quais a gente nem consegue se lembrar. O que diferencia uma conexão de uma relação? O que é uma conexão? Eu tenho algum tipo de contato. O que é uma relação, um vínculo? É algo que tem que ser cultivado. É algo que tem que ser intensamente investido. Tem que ter frequência. E é por isso que assistir stories e escutar áudio de WhatsApp não é amizade. Isso é conexão. Isso pode ser um pedaço, né, de uma relação. Mas uma relação precisa de um pouco mais do que isso. Pelo menos para a gente sentir que a nossa fome relacional está sendo de alguma forma atendida. Porque a gente é isso, a gente é um animal social. É um dos estudos básicos, né, para a gente entender que
quando os bebês eram tratados só do ponto de vista concreto, né? Não tinha necessariamente circuito afetivo, né? Não tem o cuidado. Esses bebês vinham a óbito, né? Ou se colocavam em situações muito precárias, porque a gente não precisa só de comida e, né, aqueles níveis básicos lá do Maslow, sabe? A gente precisa de vínculo. Isso é algo pra gente muito fundamental. A gente é esse animal terrivelmente relacional. É um animal social. Isso é o humano. 10% dos brasileiros hoje usando inteligência artificial para se sentir menos sozinhos. Isso é um dado que me assusta, porque é sintético. Te assusta que eu dou bom dia pro chat GPT? Não, é que você faz algo que grande parte da população está fazendo. Às vezes eu me pergunto se eu não fui meio grossa. Ah, isso é bem comum também. Tem um estudo da Talk muito interessante, né, de umas amigas nossas, uma empresa de pesquisa bem legal, um instituto, e eles fizeram esse estudo sobre a relação dos brasileiros. E tem um número alto também, né, de pessoas que são educadas, né, com inteligência artificial. Eu só peço por favor. É, exato. Tem uma hipótese, né, de que quando as máquinas tomarem o controle, bom, acabou tudo, aí eles vão ser mais gentis com quem foi gentil. Mas se a gente passa tanto tempo, por exemplo, na internet, sendo detestável com as pessoas nas caixas de comentários, né, ou sendo muito pouco polido, não tendo nenhum trato, né, super afetados ou tomados por esse efeito de desinibição online, é claro que quando a gente vai para o almoço de família no domingo ou para a reunião de trabalho na terça-feira, vai ser difícil. Porque o músculo vai atrofiando. Maravilhoso. Então, não é à toa que tantas pessoas sentem que está exigindo muito delas a interação pessoal. Perfeito. No Hashtag sentido do de TikTok. presencial. Ansiedade relacional. Hashtag do TikTok. Fortíssima, principalmente entre os mais jovens. Essa é outra cilada que a gente se enfiou coletivamente, que é a ideia de que a gente pode ser só uma mente na frente de uma tela. Só que a gente é um ser psicossomático. Uhum. A gente pensa com o corpo, a gente sente com a mente. Por isso que assim, nossa, eu tô com um problema emocional, meu estômago não tá legal, ou sinto dor na perna. O corpo guarda as marcas. Você pode ter passado a tarde inteira no domingo falando no seu grupo de WhatsApp, trocando DMs, vendo TikToks, porque muitas vezes ver os TikToks parece estar se conectando com aquelas pessoas. E o corpo vai comprimindo. Enquanto se você tivesse visto pessoas, o corpo se expande. Claro. A gente sente, né? Toca. De novo, vamos pensar em zonas erógenas, né? O nosso corpo tem várias zonas de excitação, né? Que nos dão prazer, nos fazem sentir diferentes coisas, né? Nossa, de repente aquele carinho que eu recebi não estava preparado, né? Aham. O que acontece quando a gente está muito investido nas telas? A gente só está na pulsão escópica. É só essa zona aqui que está sendo estimulada, talvez um pouco da nossa audição e tal, mas e o resto? O que faz? Porque quando a gente termina um namoro e a gente tem essa data desse término, desse ritual, nossa, agora eu vou jogar fora as fotos e vou, sei lá, tirar um número da pessoa. Quando você faz essas coisas, você vai se lembrando do porquê você terminou, né? Porque você lembra dos defeitos, das coisas ruins, você vai praticando esse término até realmente virar uma coisa que acabou. Agora, quando você está no quase, primeiro que você não tem ao que se apegar além de expectativa, e na expectativa tudo é perfeito, né? Uhum. A pessoa era incrível, o relacionamento ia ser tudo, nossa, que chance que eu perdi. Segundo que é complicado, ou se não raro, você terminar por um grandíssimo de um motivo, né? Não existe uma coisa tipo, nossa, que nem você termina um namoro, de nossa, os nossos valores viraram outros, o amor acabou. É sempre uma coisa muito idiota, assim, que você termina um quase alguma coisa, sabe? É difícil você terminar por uma grandíssima de uma coisa, até porque Ou não tem tão profundidade simples na quanto, relação. sei lá, não estava mais afim. Isso. Então não tem uma profundidade de um sentimento para você explorar, então você fica no eterno limbo. Num eterno, puta, e aí? O que eu faço agora, sabe? Porque eu tô sofrendo, mas também não foi tudo isso, mas por que eu tô sofrendo se não foi tudo isso? E aí você fica nessa roda de samsara. É porque o quase, como a palavra mesmo diz, precede algo. E esse algo é o que você imaginou e quis. Exato. Porque não existiu. A gente dificilmente, como a gente foi ensinada que existe uma ordem certa de acontecimentos, então você começa a ficar, você vai namorar, casar, não recomendo. Eu aviso logo. A gente espera a próxima. Né? Qual que é o próximo passo?
Se a gente apenas visse como um romance que durou o que tinha que durar, talvez a gente não sofresse tanto. O problema é que esse quase, e que vem com expectativa, vem também do que a gente inventou que aquela pessoa é. Nossa, sim. Então, quando você tá ficando com uma pessoa, não vou falar ficando sério, tá ficando com uma pessoa e imagina que, nossa, como será que é viajar com ela? Exato. Você começou a inventar essa pessoa pela qual você se apaixonou. Então, a gente se apaixona um tanto por uma invenção. Sim. E aí, quando a gente vai sofrer essa mini fossa ou essa fossa, você está tendo uma fossa por alguém que não existe. Exatamente. Você não conheceu essa pessoa. E eu não tô falando que isso é loucura, muito pelo contrário, é pior ainda. Porque a fossa do relacionamento que aconteceu, você ainda pode se forçar, tipo, oh, acorda. Lembra aquele dia que você tava no carro e... Né? Tô um vocabulário rico hoje. E o pior é que eu tô entendendo tudo, que é mais grave. Você falou que ama como minha cabeça funciona. É isso. Mas você tem alguma memória ruim? Quando é essa linha, vamos dizer assim, gráfico, vai crescendo, 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 pá, corta, você vai ter que sofrer com, nossa, poderia ter sido tão bom, e talvez não. E aí, sabe o que eu vejo acontecer muito também? Pessoas que estavam solteiras, e aí tiveram quase algo, mas acabaram por namorar com outra pessoa. Aí dá 3 anos dessa outra relação, elas começam a ter saudade dessa pessoa. O quão cruel é você comparar a fantasia do que poderia ter sido com o seu relacionamento atual, que já encontrou a realidade. Eu tinha ali 22, eu interpretava os ciúmes como amor. Nossa, ele me ama tanto que ele não quer que eu vá no shopping sozinha. Me ama tanto que eu não posso mais ter amigo, olha que fofo. Sabe? Era uma coisa muito roubada. Mas é porque como o amor do zero é vendido naquele momento. A gente aprendeu assim. Nossa, tinha que ter provas de amor mesmo, não podia ser... Desesperada. Não podia ser tranquilo. Se tava tranquilo, tava esquisito. E aí agora a gente, graças a Deus, aprendeu que o tranquilo tá certo. Mas eu estava conversando com uma amiga minha que ela disse que com o namorado dela atual, ela demorou a acreditar que era amor mesmo, porque não foi uma paixão fulminante no primeiro date. Ela acha que ela só se apaixonou depois de 1 mês. Mas eu acho que geralmente, só me apaixonei pelo tempo, assim. Nunca foi de primeira? Não. Sei lá, é libertador você falar isso. Talvez, assim, na escola, uma coisa muito ingênua e tal. Mas eu não lembro de... Eu lembro muito isso, de criar uma amizade com a pessoa e aí ver que tá rolando alguma coisa e sair umas vezes e daquilo dá uma necessidade de encontrar mais e, de repente, constatar que estou apaixonada, estou amando. Mas não consigo me recordar, assim, desses relacionamentos importantes que eu tive, de anos. Eu posso dizer que nenhum deles foi de olhar e falar, ai, eu amo da minha vida. Ai, que inveja! E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que você tem que se apaixonar pela maneira como a pessoa demonstra amor. É isso, a hora que você entende qual que é a dela... E se não for a maneira como te faz se sentir amada, ótimo. Você já sabe, talvez não role. É muito importante a gente se educar que o abuso é um ciclo. E sempre vai ter a fase da lua de mel. É a primeira. É aí que a gente cai. Aí que tá todo o cenário, ele tá sendo montado para o abusador, você criar confiança no abusador, para ele entender quais são os seus pontos fracos, no sentido de você se abrir, você falar, nossa, eu tô segura, né? Nossa, é bom, né? Meu príncipe chegou. Chegou, gente. Me prometeram tanto. Olha só. Sim, aí nesse momento a gente se abre, a gente se vulnerabiliza e a gente fica exposta. E aí o jogo já começou muito antes, porque ele já te escolheu, ele já foi em você sabendo onde é que ele estava indo. Quando eu vejo que alguém como você passou por isso,
Eu acho que a gente começa a se perdoar de qualquer mulher pode passar por isso. Não existe um alvo mais fácil. A Manu Xavier fala, ela passou por uma relação abusiva quando ela já falava sobre feminismo na internet. Mas eu quero voltar um pouco para o período de transição. Certo. Justamente de sair de uma relação tóxica para chegar numa relação saudável. Como que você enxerga como passos principais de voltar a confiar numa outra pessoa e quais são os padrões que você acha que a gente acaba levando para a nova relação? Olha, eu acho que confiar vai ser com o tempo, nada da noite pro dia. E eu acho que você vai sentindo mesmo, assim, sabe? Eu acho que não existe uma fórmula mágica, é o que o outro vai trazer para você e que você vai começar a pesar. E o sentimento, eu acho que o sentimento ele é uma coisa que você, pelo menos com o Gabriel, a gente foi construindo. Houve uma construção lenta, não era um negócio... Porque eu acho que há uma diferença, por exemplo, a outra pessoa era muito uma coisa avassaladora, da noite pro dia, de passar uma semana na casa da pessoa e conhecer o ontem e ninguém se larga. Não, foi uma coisa mais gradual, tipo, vamos nos ver fim de semana. Não é louco que a primeira versão é o que é nos vendido sobre o amor verdadeiro? Quais você acha que são ações de desrespeito que a gente acaba normalizando nessas relações? Eu acho que, tipo, sexo sem querer. Eu acho que às vezes a gente normaliza isso. Eu acho que a falta de... Nossa, eu esqueci a palavra, mas sabe, tipo assim, priorização. Você sente que a pessoa não está te priorizando, você prioriza ela, mas ela não está te priorizando. Sim. E você mesmo assim fica priorizando mais ainda para ver se ela se toca e fala, não, olha aí, ó. Acabou de pular na minha frente para eu passar por cima, vou fazer o mesmo, não vai. Vai continuar passando por cima. E eu não sei, eu acho que é a mentira também, sabe, assim? Nossa. É o ciclo das falsas promessas. Acho que é sempre bom lembrar que toda relação tóxica tem um momento muito bom. Ninguém ficaria numa relação se fosse ruim o tempo todo. Porque eu fiquei muito curiosa para saber se alguém já tinha estudado por que a gente não gosta, como sociedade, obviamente não eu, Marcela, de mulheres engraçadas. E eu cheguei em alguns artigos meio interessantes. Ai, que ótimo! Então tem uma pesquisa de Colômbia descrevendo que... Essa que eu achei a mais interessante. A certeza de todas elas é que homens heterossexuais em busca de uma parceira não estão buscando uma parceira engraçada. Todas chegam nessa conclusão. Mas essa de Colômbia falava que a gente relaciona duas coisas à inteligência. Pessoas que criticam muito. Então, quem critica parece mais inteligente do que quem elogia. Explica muito da internet. Quem é engraçado, e no caso mulheres engraçadas, elas parecem mais inteligentes. Então, para um date ou outro, tudo bem, mas a longo prazo eles não querem se sentir burros e inferiorizados. Faz sentido com a reação que você recebeu na sua vida? Totalmente, totalmente. O meu sonho é que a gente seja vista como um indivíduo, que é a mulher, na sociedade, ela é vista pela lente masculina. E o que a lente masculina quer? Um corpo, né, para ser... Tudo bem eu falar palavras tipo palavrão, assim? Não, claro. Não, um corpo para ser fudido, né, para ter prazer e que uma imagem perfeita, o que dá desejo para esse homem? Enquanto uma mulher ela é engraçada e a graça ela vem pelo erro, ela vem pela dor, que é extremamente humano, não dá para você ser uma idealização e ser humana, entende? Sim. Então quando você ri ou quando você faz rir, você expõe a sua humanidade. E aí isso quebra a idealização masculina. Eles falam, não, isso daqui... Aí é uma brother. Minha brother. Nossa. Entende? Eles não conseguem sentir tesão por uma mulher humana. Sim. E as mulheres, elas vão ficando doentes, porque elas vão tentando performar uma boneca inflável para esses caras. Ela é sexy, ela é misteriosa. Não, eu não aguento mais mulheres ao meu redor, esclarecidas, falando, eu queria tanto ser mais low profile. Falo, mas por quê? Por quê? Que onda é essa agora? Vocês querem ser silenciosas? Vocês querem... Que coisa... Ok, você quer ter mais privacidade, então posta menos, não me irrita. Sim. Mas parece que não, eu acho que tem a coisa do mistério. É porque você chega a algum lugar nessa sociedade doente sendo assim, entende? Quando a mulher, ela rompe, ela é a partir dos defeitos dela, ela é espontânea, ela representa um perigo.
O que é não subverter o dispositivo amoroso em relações lésbicas? Quer dizer o seguinte, o conceito de pessoa não é só um conceito anatômico-fisiológico, é um conceito sociológico-antropológico. Dito de uma maneira simples, cada cultura define o que é uma pessoa e qual é o ideal para você chegar a ser uma pessoa. Você não nasce pessoa, você se torna pessoa, se tornando um membro efetivo daquela cultura, daquela comunidade. Isso ocorre através da socialização primária. No caso das lésbicas, então, se subverte a heterossexualidade, que é uma matriz importante na nossa cultura, que vem do catolicismo, sexo procriativo, que é, se a gente for pensar, nem 1% do sexo que a gente faz, né? A maioria das pessoas transa para não reproduzir. Então, assim, é uma subversão de um valor importante. Porém, o tornar-se pessoa na nossa cultura ainda é marcado pelo binarismo, tornar-se homem e mulher. Nesse tornar-se mulher, as lésbicas são socializadas nesses dispositivos também. Só que a diferença é que numa relação hétero, a gente tem assimetria. No caso das lésbicas, a gente tem 2 dispositivos amorosos. Por que se brinca no mundo lésbico que mulheres lésbicas não namoram, se casam, que mal ficam, já vem com um caminhão de mudança? Porque são 2 dispositivos amorosos. Você acha que os homens gays estão mais satisfeitos do que os homens héteros, assim como as mulheres lésbicas estão mais satisfeitas do que as mulheres héteros? Eu tenho amigos gays que falam, Deus me livre gostar de homem hétero. Porém, no mundo gay, o homem hétero, ou que parece, performa como hétero, é o que faz sucesso. E entre os gays, na hierarquia, quem é que está assim, no pior lugar? Os gays afeminados. Então eles chamam de bichinhas, de poc-poc. É impressionante. Mas por quê? A masculinidade não é misógina? Então reproduz isso daí. Né? Então, mesmo aquele gay que sofre a homofobia, e no fulcro da homofobia, no centro, a gente tem uma misoginia, porque é a ideia de que ele se aproximou de performar como uma mulherzinha, mas reproduz essa misoginia contra outros gays. Uma vez eu vi um homem branco, hétero, falando isso. Não é que eu tenho problema, mas assim, é que o tipo de mulher que eu gosto é magrinha e loirinha. Exatamente. Entende? É o seu gosto, jura? Não, e as pessoas acreditam que o gosto é uma escolha pessoal, já que a gente está falando da temática escolher, né? O gosto é o meu, eu que tenho esse gosto, eu que tenho essa escolha, eu que tenho essa opção, eu que criei isso, né? Só que a gente não entende que a sociedade cria, né, esses padrões de gostos também. Então, para esse homem padrão, cis, tem também uma sociedade que impõe que ele goste de mulheres magras e loiras, né? Então, o gosto é uma construção social. Né? Então, as pessoas acham que tem autonomia de escolha, mas elas não conseguem entender que esses atravessamentos culturais também estimulam o que a gente vai escolher como parceira. Quem é a pessoa que vai nos trazer, né, a felicidade, que nem eu estou falando aqui com vocês, a satisfação, que vai estar no meu lugar de status. Tem que ser o que a cultura e o que a sociedade escolhe para mim. Então, realmente eu estou escolhendo? Essa é a grande pergunta. A gente está escolhendo mesmo ou é a sociedade que está escolhendo por nós? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E dada todas essas opções, especialmente em relacionamentos, e aí não só nos aplicativos direcionados para isso, eu acredito que grandes histórias de amor venham também desses aplicativos, mas de todas as outras interações que a gente tem, eu acho que a gente está muito focado em tem que ser certeiro porque eu não tenho tempo a perder. Exato. Então, sei lá, já ouvi histórias assim, não vou nem dar a chance porque eu não gosto da música que a pessoa postou. E aí a gente vai se fechando de uma maneira que talvez, sei lá, uma pessoa que você vai viver uma história super legal ou simplesmente sua próxima grande amiga ou amigo venha de outra bolha. Parece que a gente tornou a nossa vida offline também um grande algoritmo. Exatamente. Se você gostou disso, talvez você goste disso também. É um novo currículo, né? A vida se tornou um currículo. E as pessoas confundem, né, que tem liberdade, mas na verdade estão sendo reprimidas. Estão cada dia mais adoecendo. Estão cada dia sem ter opções. Então, assim, a gente tem diversas coisas, mas no fim a gente acaba não tendo opção nenhuma. Então, a gente volta do mesmo lugar. Como é que eu vou falar sobre identidade racial e autoestima da mulher negra se a maior parte das mulheres nem se entendem como negra, elas estão se vendo como pardas, então a gente estava num contexto ainda mais escasso de informação do que hoje. E hoje o processo dessas meninas mais novas ou mulheres mais velhas consumindo esse conteúdo também mudou porque elas já têm uma base, afinal a gente está falando
há quase 10 anos, né, pensando em 2015, mas com certeza muito antes, sobre essas discussões. Então, você já tem um ponto de partida maior. E o que eu noto é que esses conteúdos mais identitários, que falam sobre negritude, gênero, sexualidade, eles não são mais aceitos de forma didática. Eles precisam estar contextualizados. As pessoas preferem consumir isso, consumir uma discussão sobre cabelo crespo, vendo a menina arrumar o próprio cabelo e passando dicas sobre cabelo, mais do que ver alguém sentado te ensinando. Sim. Eu acho que é porque a gente perdeu também essa sensação de que alguém precisa nos ensinar. Você já sabe, você quer compartilhar experiências, trocar, né? Você quer ter acesso a essa pessoa de uma forma um pouco mais orgânica, talvez, né? Poder afetar e ser afetado por ela. Então, eu sinto que hoje a gente parte e discute essas questões de um lugar mais subjetivo. Essa é a palavra, mais subjetivo do que era no passado. Todas as mulheres negras entendem que, enfim, sofremos violências por sermos mulheres negras. Mas ela quer saber da minha experiência, ou compartilhar dela, porque ela sabe que não é geral, não é genérico. Faz todo sentido. Faz todo sentido. A base já vem mais forte. Já vem mais forte. Mas eu acho legal você falar sobre isso também, porque o público cobra muito de quem ocupa esse papel, esse lugar, e ele precisa ter mais cuidado, né? Porque a autocrítica, o que que ela faz? Ela faz com que a gente se sinta desmotivado, ela faz com que a gente se sinta mal. A gente mesmo se põe para baixo. Sim. Né? Então, o principal objetivo da autocompaixão, na verdade, é a gente diminuir o volume da nossa autocrítica. E quando a gente diminui o volume da nossa autocrítica, a gente também pode substituir essa autocrítica por uma fala amorosa, por uma fala incentivadora. Esse é o objetivo. Mas a gente precisa de alguma dose de autocrítica na nossa vida. Perfeito, perfeito, Marcela. Como Sim. que a gente dosa? A autocrítica, ela tem duas coisas interessantes, uma positiva e uma negativa. A positiva é que, de fato, a autocrítica faz a gente querer ser melhor e a gente querer melhorar. Então, muitas vezes, através da autocrítica, a gente, de fato, vai atrás de se desenvolver e melhorar como pessoa. A parte não positiva da autocrítica, ela liga o nosso sistema de alarme interno. A nossa amígdala cerebral, ela identifica que a gente tem uma ameaça. E essa ameaça não está externo a nós, não é alguém, não é uma ameaça externa, é uma ameaça interna. Então, ela liga o nosso sistema de alarme e a gente, de alguma forma, fica em alerta, entendendo que existe algum tipo de ameaça. Então, essa é a parte negativa da autocrítica. Então, a gente pode presumir que pessoas com muita ansiedade têm muita autocrítica? Perfeitamente. Eu vou até ler, que é a mensagem do seu TEDx que eu gostei muito, que você fala sobre a importância de sermos protagonistas das nossas histórias e de lidarmos com o nosso passado para reescrevermos o nosso futuro. O que você diria para a Giovana, que estava começando a escrever o que hoje é o seu presente, mas que um dia foi futuro? Ai, forte, né? Eu sempre reflito muito sobre quem é que vai escrever nossa história. Eu acho que isso é uma reflexão que boa parte das pessoas devem fazer, não com um tom egocêntrico, do tipo, nossa, quem vai dizer sobre o que eu fiz, sobre o que eu vivi? Mas é dizer sobre qual a lembrança que você vai deixar para as pessoas quando você não fizer mais parte desse plano. Sim. E eu acho que quando eu olho para o passado e me vejo no presente que eu estou hoje, eu diria que eu jamais imaginei, nem sonhei o que eu estou vivendo. Eu nunca sonhei, nem imaginei que eu estaria aqui falando com você, ou que eu estaria hoje me vendo como referência para outras pessoas, ou que eu estaria nas posições que eu estou, ou que eu teria tido um diploma. Eu não sonhei, acho que tem muita coisa que eu vivo que eu não sonhei. E aí eu começo a refletir sobre a importância de sonhar, sabe? Que bom que você está escrevendo seus sonhos. Olha como se conectou. Nem tinha parado para pensar nisso que eu estava falando aqui. Mas até nesse sentido, a importância de sonhar. Que eu acho que sonhar foi colocado por muito tempo para a gente, ou por muitos coaches, como algo que é necessário para chegar aos seus objetivos e etc.
Mas eu acho que sonhar nem sempre é sobre chegar nos seus objetivos e conquistar os seus sonhos. Eu acho que sonhar é sobre ter esperança, sabe? E eu acho que eu fui uma Giovana que nunca teve esperança, porque eu não imaginava, eu não sonhava que eu ia estar aqui hoje. Então, hoje, eu acho que o mais genuíno que pode ter para as pessoas é a oportunidade de sonhar. E sonhar, às vezes, eu falo até do sonhar dormindo, né? Que é o sonho que você vai deitar ali e imaginar que você vai estar numa outra casa, que você vai ser mãe. Eu falo também desses sonhos, mas, ao mesmo tempo, também eu falo desse sonho de se imaginar. Nossa, vou sonhar que eu escrevi um livro, sabe? Tipo... Talvez você não vai escrever um livro, mas você se propôs a imaginar que você iria escrever um livro. Como seria? Eu acho que é isso também, né? E isso para mim vem sendo um desafio. Eu acho que por muito tempo, muitas pessoas disseram que eu não podia sonhar. E agora eu me vejo como alguém que pode sonhar, pode escrever seus sonhos, né? Sonhe muito e volte aqui para contar quando realizar. Ah, espero. A gente vem de uma relação inicial muito alienada ao desejo dos pais, necessariamente alienada. Não tem nada de errado você querer ser a bonequinha do papai e da mamãe, fazer tudo o que eles querem, tá tudo certo. Mas você crescer é também dizer não como o que você quer que eu coma, não durmo na hora que você quer que eu durma, não visto essa roupa, não, eu saio com quem eu quero, namoro com quem eu quero, vou estudar o que eu quero. Você ir marcando a tua diferença, né? Ainda muito referido a esses pais, porque eles são o esteio inicial, mas o longo processo é de separação mesmo. Né? Então, faz parte do amor aos pais poder ir se separando deles, para poder ter uma relação com eles, nos quais cada um tem o seu desejo e isso é respeitável. Porque assim, o amor dos pais pelos filhos, ele é inicialmente, eu diria, ao longo da vida, ele é narcisista. Meu filho, minha cara, ai, meu nome, ele vai me levar para frente, ai, bonequinha da mamãe. É altamente narcisista. Você delirou uma criança, você vai ter a criança e você... Só que o filho não é o que você delirou, ele é uma pessoa. E aí ele vai dizendo não, 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 não. Entre o que você delirou e o que ele é que surge o amor, né? Porque se ele for só o que você delirou, não tem amor narcisista. Sim. Você entendeu? Eu entendo e eu fico pensando... se o inverso também é um pouco de verdade, porque a gente também idealiza os pais. Perfeito, totalmente. Totalmente, é uma rua de mão dupla. É perfeito. E aceitá-los como seres humanos, falhos, não super-heróis, também faz parte do amor genuíno por eles. Sim, você não sabe me perguntar isso, você falou exatamente, é isso mesmo. A criança acha que é tudo sobre ela. Os pais se separam porque ela fez alguma coisa. Os pais conseguiram comprar um bolo hoje porque ela queria o bolo. A criança tem essa coisa mágica, né? De que ela é o centro e tudo acontece por causa dela, pro bem e pro mal, assim. Na hora que a avó fala, sua prima tá ganhando bem, ela só tá contando da prima. Ela não está dizendo, você ganha mal, você é a neta pior, você... Não tá falando nada disso, né? Mas é nesse lugar que pega. Eu gostei disso. Então, a gente, como criança, acaba sendo mais autocentrado, até porque o nosso mundo parece muito mais limitado, né? O que a gente entende como mundo quando é criança é o nosso núcleo familiar, nossos cuidadores. Total. E o amadurecer faz parte de entender que o mundo é muito amplo e que nem tudo é sobre a gente. Levar as coisas menos para o pessoal, digamos assim. Levar as coisas menos para o pessoal de um jeito que também nem tudo é sobre mim, mas também nem nada é sobre mim. Entendeu? Eu não sou nem tanta coisa, nem tão pouca coisa. Eu sou uma coisa. Sim. Que às vezes é legal, às vezes não é. Às vezes é sobre mim, às vezes não é. Às vezes eu tô no jogo, às vezes eu não tô. Às vezes eu quero ir, às vezes eu não quero. Às vezes eu sou chamada. Isso não quer dizer que as pessoas não me amem. Ou às vezes eu não queria estar naquele evento. Então é um lugar meio de desimportância. Mas não é uma desimportância do abandono, do lixo que ficou esquecido no canto da sala, assim. É da desimportância do... Ninguém tá olhando pra mim, sabe? Do dançar como se ninguém estivesse olhando. Sim. É desse lugar, assim. Eu penso muito nisso, assim. Isso, o Freud falava que a criança é sua majestade e o bebê. Então, ela é o rei de tudo. Tudo é sobre ela. Tudo é para ela. Se você vê uma criança pequenininha que ganha um irmãozinho, ela tá passada. Ela não tá feliz. Tem trocentos vídeos, né, na internet mostrando esse primeiro encontro. Tem um vídeo que eu acho muito engraçado, que o nenê tá chorando, ele tá olhando pro nenê assim, num bebê conforto. Ele deve ter uns 2 aninhos, ele olha pra mãe e faz...
Tipo, pra que você trouxe essa coisa aqui? A filhinha mais velha de uma amiga minha olhou pro irmãozinho mais novo quando chegou, sei lá, passaram 2 noites, ela falou, adorei, mamãe, agora já pode devolver. Exatamente, foi muito legal, obrigada, mas aqui é tudo pra mim, entendeu? Os brinquedos são meus, a casa é minha, a mãe é minha, a comida é minha, e é sobre isso, não tô interessada em dividir. E esse tudo sobre mim te inflaciona, né? Te deixa muito grande. E aí é desse lugar muito grandioso que você se afeta, que você vai imaginar que o outro te deu uma olhada, te olhou torto para um lugar e você entende que é sobre você, que você falou com alguém ali no canto e você tá imaginando que tá falando sobre você. E tem tanta coisa, né, pra você estar falando, que é sobre mim, eu sou tão importante assim. Obrigada por tudo, 2024. E seja bem-vindo, 2025. Eu te espero toda segunda aqui no Bom Dia Óbvios. E se você quiser se aprofundar nesses temas, os links para os episódios completos estão aqui na descrição. E aí, bora continuar esse papo nos comentários? Segue a gente aqui para receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita para avaliar o podcast. Ah, e sabia que agora os nossos episódios também estão em vídeo no Spotify? Pois é, agora além de ouvir, você participa ainda mais de perto das nossas trocas. Para mais conteúdos, vem seguir a gente no @obvias.cc no Instagram, onde temos conversas corajosas sobre felicidade feminina, e no @chapadinhas de endorfina, para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo pode fazer. E enquanto o nosso próximo episódio não chega, escute também o Corre Delas, com Luana Vieira, nosso podcast sobre carreira na real.